Olá! Vocês já ouviram falar em Josué? Josué foi designado por Deus para conduzir o povo de Israel à Terra Prometida. Então eu vou falar um pouquinho da história de Josué, vou falar os pontos mais importantes que me marcaram. Eu comecei assim a descobrir a história de Josué pela novela que eu assisti da Terra Prometida, que é maravilhosa, gente, me apaixonei por aquela novela. São muitos capítulos, né, só que prende a atenção. E aí eu tive no meu coração essa vontade de aprender a respeito dos profetas, e aí eu comecei por Josué. Então, Josué era o seguinte, ele foi designado para levar o povo à Terra Prometida, que era Canaã. Ele foi muito conhecido pelas suas táticas militares, porque tem histórias incríveis de como que foram as suas vitórias, né? Contra tudo e contra todos, nas situações mais adversas, o Senhor o sustentou, e tem passagens muito lindas que falam a respeito de obediência e confiança. Então o nome de Josué era Oséias, né? E ele foi escolhido por Moisés para ser o seu assistente. Então Moisés, desde o Egito, começou a treinar Josué, deu a ele uma importante missão, que era comandar as tropas israelitas contra os saqueadores amalequitas, né? E também Josué estava com Moisés quando ele recebeu a lei, né, no Monte Sinai, e também acompanhava Moisés em todas as vezes que ele ia à tenda e encontrava e ouvia a voz do Senhor. Então, depois que Moisés morreu, o Senhor ordenou que Josué conduzisse o povo, né? E Josué, ele é um dos versos que eu considero um dos mais lindos da Bíblia, que é quando Javé fala a Josué, sede forte e corajoso. Capítulo 1. Javé, depois da morte de Moisés, aconteceu depois da morte de Moisés, servo de Javé, que Javé disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, morreu. E agora, levante-se, atravesse o Jordão, você e todo este povo, rumo à terra que eu vou lhe dar, que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que seus pés pisarem, vou dá-los a vocês, conforme falei a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande ao poente será território de vocês. Ninguém poderá resistir a você durante todos os dias de sua vida. Olha que promessa mais incrível. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu não o deixarei e nem o abandonarei. Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus, né? Ele falava diretamente com Deus. Deus falava diretamente com Moisés. Moisés intercedia muito pelo povo, que sempre foi muito desobediente. E no início, Deus, Javé, falou para Josué isso, que ele estaria, assim como ele esteve com Moisés, que conduziu o povo na saída do Egito, né? Conduziu durante o deserto, ele ia estar com ele. Então Josué era o único lá que falava diretamente com Deus. Deus falou com ele realmente, né? E disse o seguinte, ó: seja forte e corajoso, pois você vai fazer este povo herdar a terra que prometi dar a seus pais. Nessa época, é permitido que somente Josué, Caleb e todos os israelitas com menos de 20 anos fossem os que herdariam a terra prometida, tá? Então, ele disse a Josué: ser forte e corajoso, pois você vai fazer este povo herdar a terra que prometi dar a seus pais. Somente seja forte e muito corajoso para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de ter sucesso por onde andar. Não afaste de sua boca este livro da lei, e medite nele dia e noite, a fim de conservá-lo, e faça tudo o que nele está escrito. E desse modo você há de ser bem-sucedido em seu caminhar, e terá sucesso. Não fui eu quem ordenou a você que seja forte e corajoso? Não tenha medo e não se sinta acovardado, porque Javé, seu Deus, vai estar com você por onde você andar. É uma das promessas mais lindas para mim na Bíblia, que Deus fala com Josué e fala assim, ó: seja forte e corajoso, eu estarei com você por onde você... Não temas, que eu estarei com você por onde você andar.
Então, isso aí, essa mensagem de Javé a Josué é uma mensagem para nós também. Que nós devemos ser fortes e corajosos diante das dificuldades, das situações que se apresentam. Nós devemos perseverar diariamente, porque o Senhor está conosco. Ele anda conosco por onde nós andarmos. Precisamos buscar ter obediência, né? Temor ao Senhor, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos. Então essa aqui já é o capítulo 1. E Josué já recebe assim essa missão, uma missão grandiosa de ter que atravessar o Rio Jordão. Josué, Josué. Tem uma musiquinha que fala assim: extensão do Rio Jordão. O Rio Jordão tinha extensão de quase 200 quilômetros e apresentava uma largura máxima de 30 metros. Possui uma profundidade média de 1 metro e máxima de 30 metros. Então, minha gente, ele tinha grandiosa, porque o Josué estava com todo o povo de Israel, né? Eles estavam no acampamento deles, e aquele obstáculo que estava entre eles e a terra prometida, que eles tinham que tomar Jericó, né? E Jericó, nessa época, ele estava sendo governado, estava tomado pelos cananeus. Então, eles olharam para o Rio Jordão e foi a primeira dificuldade que apresentou para Josué, né? Durante todo esse período em que o povo esperava, né, o Senhor falou assim: olha, Josué, você vai, quando eu te ordenar que você vá para a luta, né, vai ser no momento certo. Então, Josué era muito obediente, né? Então, ele fez conforme Deus havia determinado. Então, ele falou para toda a tribo de Israel que eram para eles se prepararem, arrumar os alimentos, as coisas para poder atravessar o Rio Jordão, né, com suas mulheres, crianças, rebanhos. O povo, né, os israelitas, falaram que iam fazer tudo que Josué ordenasse, né, porque assim como eles ouviram Moisés, eles iriam ouvi-lo, porque Deus, né, Javé, estava com ele, e aquele que não obedecesse seria morto. Então, a história também começa com o seguinte: antes de eles invadirem Jericó, foi enviado 2 espias. O que eram espias? Espias eram espiões. Então, eles foram infiltrados, né? Atravessaram o Jordão, foram lá para Jericó, para poder sondar o território inimigo. Então, daí também surge outra coisa grandiosa para mim na história de Josué, porque nesse momento, né, lá em Jericó, a crença daquelas pessoas que ali estavam era completamente alheia ao Deus de Israel. Eles cultuavam falsos deuses, deuses pagãos. E entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E você, estamos aqui ouvindo a palavra, podendo conhecer a grandiosidade de Deus, a fé de Raabe. Por quê? Porque ela não conhecia a Deus, mas quando ela conheceu os espias, ela acolheu eles e ela acreditou no Deus de Israel. E ela disse que ela ia fazer tudo que ela pudesse, né, para ajudar os 2 espiãos. Então, né, ela acolheu eles na casa dela, e isso tinham falado pro rei de Jericó. Então, que falou o seguinte: eis que os homens dos filhos de Israel vieram esta noite para examinar atentamente a terra. Então, eles descobriram que haviam espiões lá em Jericó. Aí, Raabe escondeu os 2. Então, ela protegeu eles, né? Ela não deixou que eles fossem mortos. E isso é muito maravilhoso, né? Porque foi um ato de fé dela. Ela não tinha por que fazer aquilo assim. Ela vivia num meio que era completamente contaminado ali por crenças pagãs, né? Mas Deus tocou no coração dela, ela foi instrumento de Deus para que acontecesse a grande obra do Senhor, né? Naquele momento, que era
o povo de Israel retornar à terra prometida, a terra de Canaã. Então, ela fez só um pedido para os dois. Ela falou assim: olha, quando vocês tomarem Jericó, a única coisa que eu peço é que vocês deixem eu e a minha família vivos, né? Porque a ordem que Deus tinha dado, Javé tinha dado, era para não sobrar ninguém, era para todo mundo passar no fio da espada. Então, eles fizeram um pacto com ela. Falaram assim: olha, nós vamos honrar, né? Porque você nos salvou. Então, nós vamos honrar o pacto que nós vamos fazendo, mas você tem que ficar dentro da sua casa. Se tiver fora, a gente não se responsabiliza. Você tem que ficar dentro da sua casa, que nós vamos saber qual é a sua casa e ninguém vai te ferir, nem você, nem a sua família. Então, assim, foi muito maravilhoso, né? Porque ela teve um ato de fé incrível. E lá, ela morava, a casa dela ficava no muro de Jericó, né, pelo que eu entendi aqui. Então, como que eles fugiram lá da casa de Raabe? Através de uma corda, pela janela. Então, eles desceram por uma corda, porque a casa dela ficava na muralha. Então, assim os espias saíram de Jericó. Então, quando eles chegaram lá no acampamento, lá em Gilgal, né, lá no acampamento onde estava Josué e todo o povo de Israel, eles passaram para Josué tudo que eles tinham visto, tudo que eles tinham sondado a respeito do inimigo, para que Josué, pedindo instrução a Deus, na hora que Deus mandasse, eles pudessem atacar a Jericó. Então, falaram a respeito do que aconteceu lá e eles disseram a Josué: realmente Javé põe em nossas mãos toda esta terra e seus habitantes sentem medo diante de nós. Por quê? Porque eles já tinham ouvido falar das proezas e das maravilhas que Deus tinha feito com o povo, libertando o povo do faraó. Então, Josué levantou-se de madrugada e logo partiu para Setim, para o Jordão, com todos os filhos de Israel. Aí passaram a noite antes de atravessar o Jordão. Então ele mobilizou, né, todo mundo. E tinha um negócio, nessa época aí de Josué, toda vez que eles iam para a batalha, eles levavam a Arca da Aliança, né? Então os sacerdotes se preparavam e ficavam com a Arca da Aliança ao longe, né? Demonstrando a sua crença, a sua fé no Deus de Israel. Mandou que os sacerdotes levassem a arca na frente de todo o povo, né? Que fossem os primeiros na frente do povo que viria atrás. E nesse momento, Javé falou com ele. Falou assim: olha, a partir desse momento eu vou te engrandecer. Hoje mesmo vou começar a engrandecer você diante de todo o povo de Israel, para saberem que assim como estive com Moisés, estarei também com você. E você vai dar esta ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando vocês chegarem à margem das águas do Jordão, permaneçam em pé dentro da água. Então, a ordem que foi dada foi que os sacerdotes, ao chegar às margens do Rio Jordão, ficassem com os pés dentro da água e com a Arca da Aliança. E aí acontece um dos episódios mais lindos da história Ele vai expulsar diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, ferrezeus e todos os zeus lá, os amorreus que estavam ocupando Canaã naquela era, né, naquela época. Então, eis que a Arca da Aliança do Senhor e toda a terra vai atravessar a frente de vocês no Rio Jordão. E agora escolham 12 homens entre as tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando os sacerdotes que carregam a Arca de Javé, Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro das águas do Jordão, elas irão separar-se, e as que descem de cima ficarão paradas como represa. Então, o Rio Jordão se abriu. Durante todo esse momento, o povo atravessou, né? Porque Jericó, ela estava protegida justamente pelo Rio Jordão. Então, eles achavam que eles não iam ser derrotados, porque tinha um rio que separava, né? Eles estavam protegidos, existia aquela barreira. Como que eles não tinham navio, eles não tinham barco para atravessar o Rio Jordão? Então, eles se achavam invencíveis. Inclusive, as muralhas de Jericó era super conhecida pela sua fortaleza, né? Olha, era muito alto. Então, tinha essa característica, né? As muralhas de Jericó. E aí, todo o povo atravessou o Jordão. E nesse momento, tem uma história muito interessante também, que Deus, né, falou para Josué, Javé disse a Josué o seguinte: ó, escolhe um homem de cada tribo, de 12 tribos, né, de Israel, e cada um desses vai pegar uma pedra e vai colocar, vai empilhar, né, lá
no rio lá, não sei se é a margem do... Usaram as pedras, eles fizeram como Javé havia ordenado, cada um carregou uma pedra nos ombros e levou para o acampamento. E aí Deus falou o seguinte, ó, para que sirvam de memorial vivo. Então, aqui, ó, carregaram 12 pedras de dentro do Jordão, segundo Javé tinha dito a Josué, de acordo com o número dos filhos de Israel, e as transportaram consigo até o acampamento e aí as depositaram. Josué ergueu então 12 pedras no meio do Jordão, no mesmo lugar onde estiveram os pés dos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Essas pedras estão até hoje lá. Se você der um Google aí na internet, mais incrível. Conforme eu fui conhecendo a história de Josué, que eu corri para o Google para ver os lugares que existem, né, que estão aí, que foi onde tudo aconteceu, assim. Aí eu fiquei maravilhada. Então, lá tem, né, até hoje essas 12 pedras. É interessante a gente pensar nesse aspecto que Deus ordenou que eles fizessem um memorial vivo com as pedras. Ele ensina uma lição pra gente, que nós temos que fazer um memorial eterno nos nossos corações a respeito dos livramentos que Deus te dá, dos milagres que acontecem na tua vida, porque às vezes a gente vive um milagre, né, uma bênção, e daqui a pouco você esquece e aí você vem a falta de fé, vem a falta de esperança, vem a dúvida e você se esquece daquele momento em que você teve uma experiência em que Deus se mostrou ali que estava te ouvindo, te auxiliou, te deu o caminho e você foi bem sucedido, né, com a bênção de Deus. E muitas vezes a gente esquece. Então tem um pastor amigo nosso que ele falou assim, ó, vamos fazer um memorial no seu coração. É importante também, uma dica, pegar um caderninho e escrever lá todas as experiências que você teve com Deus, né, para que sirva de um memorial para você, para os seus filhos, para a sua família, né? É maravilhoso, assim. Eu fiz um resumo aqui. Então, a primeira desafio de Josué foi atravessar o Rio Jordão, né? Então, a abertura do Rio Jordão, que demonstra o quê? Não há impossibilidades para Deus. Deus é o Criador de tudo o que há. Ele é. Nós não temos entendimento para determinar a grandeza de Deus. É impossível para nós, limitadíssimos, poder fazer com que Deus caiba num monumento, não dá. A mente humana, ela é incapaz de entender a grandiosidade de Deus. A Bíblia, a palavra, ela diz que quando Jesus voltar, nos será dado a conhecer coisas que ninguém nunca viu e nem ouviu. Então, eles fizeram a travessia com a proteção de Deus. Eu falei que os sacerdotes estavam com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava lá, estava com os pés dentro da água. Então, é importante nós sabermos que diante de toda a impossibilidade ali, da dificuldade, o Senhor está sempre conosco. Muitas pessoas até pensam que o Senhor abandonou, né? Mas não. Tem um versículo que diz que a minha força, ela se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você acha que você está fraco, aí é que Jesus, Deus, está te moldando e você está ficando forte. Se você olha para trás com um olhar diante das dificuldades que aconteceram e você consegue enxergar as lições que você aprendeu, você vai até agradecer por certas coisas que aconteceram na tua vida. É claro que isso é muito difícil, requer muito treino, muito pedido de Deus, não é fácil, gente. Então, eles iniciaram a sua jornada rumo à Terra Prometida, que era a terra que emanava leite e mel. Então, era uma terra muito desejada por todos os povos, por isso que era tão disputado, né? Então, aqui, ó, nas lutas, o Senhor vem com providências. Então, diante das batalhas ali, a gente precisa se lembrar que o Senhor vem sempre com as providências. Então, aqui eu não anotei, mas eu vou passar para cá. E aí acontece então, a primeira batalha, né, do povo de Israel, liderado por Josué,
que é simplesmente incrível. Então, antes de eles irem, eles atravessaram o Rio Jordão. Imagina para os cananeus naquela época, né, para o rei dos cananeus, digerir a ideia de que Josué e o povo de Israel tinha atravessado o Rio Jordão, que o Rio Jordão tinha se aberto, tinha sido aberto e eles passaram com o pé seco diante do rio. Só isso ali já causava um temor, uma agitação muito grande, porque era uma demonstração clara da presença de Deus, do agir de Deus, era incontestável. Então, eles ficaram, né? Eles sentiram temor diante dos filhos de Israel. Então, aqui, ó, antes de iniciar a batalha, o Senhor deu a ordem para Josué para que ele circuncidasse, né, os filhos de Israel. Porque todos aqueles que saíram, né, do deserto, eles não haviam ainda sido circuncidados. E tem um monte que ficou conhecido como o Monte dos Prepúcios, onde foi feita a circuncisão de todos os filhos de Israel. Mais uma vez demonstrando a obediência, tanto de Josué quanto dos israelitas. Então, esse monte, ele existe, chama-se Colina dos Prepúcios. Existe, se você procurar no Google, você vai encontrar. Tarará, tarará. Então, não sei se vocês se lembram, mas eu vou só refrescar a memória de vocês. Durante a travessia do povo, dos israelitas, pelo deserto, em que Moisés guiou sob as ordens de Deus, o povo reclamava muito. O povo murmurava demais, o povo fez o bezerro de ouro, eles não agradeciam o maná que caía dos céus, as codornizes. Então o Senhor tinha falado assim, olha, vocês não vão entrar na terra prometida. Os seus filhos vão entrar e lá eles vão se estabelecer. Mas nenhum de vocês, aqui está, vai poder pisar na terra que emana leite e mel. E essa promessa, foi de fato o que aconteceu. Então todos os filhos foram circuncidados, né, lá no Monte do Prepúcio, e Javé disse a Josué, hoje eu tirei de cima de vocês a vergonha do Egito, e também passaram a chamar de Gilgal a esse lugar até os dias de hoje. Então lá eles se estabeleceram por chamado de Gilgal. E aí foi quando eles celebraram a Páscoa, né, na planície de Jericó. Nossa, é muito forte essa parte. Então aqui, ó, Josué e o chefe do exército de Javé. Gente, é por isso que nosso Deus, nosso Pai, é conhecido como Senhor dos Exércitos. Não só porque ele liderou os exércitos do povo de Israel, mas a palavra diz que existem exércitos nos céus, né, dominações que a gente não pode imaginar. Então, o Senhor, nosso Deus, o Altíssimo, Criador de todas as coisas, ele comanda tudo que existe, né? E tudo isso foi confirmado quando Jesus venceu a morte e disse lá que o Senhor ia colocar todos os inimigos por escabelo dos seus pés. Então, tudo que existe está debaixo da autoridade de Jesus, né? Debaixo dos pés de Jesus. Então, quando Josué estava em Jericó, ele olhou e viu na sua frente um homem com uma espada desembainhada na mão. E Josué foi até ele e perguntou, você está conosco ou com nossos inimigos? E ele disse, nada. Eu sou o chefe do exército de Javé. Olha que grandioso. E acabo de chegar neste momento. Josué lançou o rosto por terra. Todos os homens que tiveram contato com anjos, eles lançavam logo o rosto na terra. E acredito que é porque deve ser assim, inimaginável, né? E ele lançou o rosto por terra, prostrou-se diante dele e disse, o que o meu senhor tem a dizer a seu servo? O chefe do exército de Javé disse a Josué, tire as sandálias dos pés, porque este lugar onde você está é santo. E assim fez Josué. Deus tinha falado isso para Moisés também, né? Lá no Monte Sinai. Então, Jericó o pessoal já estava tenso lá em Jericó, né? Porque os israelitas tinham atravessado o Rio Jordão. Então eles estavam só esperando o momento que eles iam, né, ser atacados. Mas eles, como eu falei, eles eram muito confiantes que as muralhas eram muito fortes. Eles achavam que ninguém podia transpor as muralhas de Jericó. E Deus falou para Josué, olha, hoje eu te dei Jericó nas tuas mãos, né? Nas tuas mãos e os guerreiros.
e deu a ordem para ele: você com todos os homens da guerra, né, do exército, vocês vão cercar a cidade, cerquem a cidade de uma vez só. Então todo o povo de Israel e os guerreiros de Israel cercaram Jericó, e Javé ordenou que eles ficassem marchando por 7 dias. Olha que loucura. Então, quer dizer, para a gente parece loucura, né? Mas volta para a questão da obediência. Então, Josué fez exatamente o que Javé ordenou. Ele falou assim, ó, convocou os guerreiros e colocou todos, falou assim, vamos ter que marchar 7 dias em volta das muralhas de Jericó. E Javé falou o seguinte: quando acabassem as voltas, era para... Lembra que eu falei que a Arca da Aliança, os sacerdotes levavam a Arca da Aliança, né, na frente? Então ele disse o seguinte: os sacerdotes, nesse momento, eles vão tocar, tem um nome que chama, deixa eu ver como é que é o nome aqui, ó. As trombetas de chifre de carneiro. Ó, carregue a Arca da Aliança, e que 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro vão para frente dela. Passem e caminhem ao redor da cidade, e os guerreiros andem à frente da Arca de Javé. E assim foi feito, né? E ao final das 7 voltas, Javé falou o seguinte, ó, Josué falou o seguinte, que durante aquele momento lá, ninguém ia gritar. Vocês não vão gritar e ninguém vai ouvir sua voz, nem sequer uma palavra sairá da boca de vocês. Então eles tinham que marchar durante 7 dias com a boca, ó, calado. E que no momento que Deus determinasse, aí eles iriam erguer um grito de guerra, né? Iam dar o grito de guerra com toda a força. Então assim eles fizeram. E no último dia, depois que eles... No 7º dia, eles marchavam e tocavam as trombetas, né? No 7º dia, eles foram bem cedo lá para a volta da cidade, né? E quando completou a 7ª volta, Josué deu a ordem para que eles dessem o grito de guerra. Erga o grito de guerra, porque Javé deu a vocês esta cidade. A cidade será condenada ao anátema em honra a Javé e tudo o que nela existe. Somente Raabe, a prostituta, terá a vida salva, e com ela tudo o que estiver em sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que tínhamos enviado. Então eles falaram que somente Raabe ia ser poupada, ela e a sua família, e tudo que estivesse dentro da casa dela. Javé ordenou também que nada do que fosse do tesouro, né, daquele reino ali, do reino de Jericó, fosse levado, né, que não era para levar nenhum despojo, eles chamavam os despojos de guerra. Então ele fala assim, ó, não peguem nada que seja condenado ao anátema, né, maldição, movidos pela cobiça, por isso traria a condenação e a destruição ao acampamento de Israel. Toda a prata e o ouro, todos os utensílios de bronze e ferro serão consagrados a Javé, pertencerão ao ouro de Javé. O ser humano, às vezes, é fogo. O que aconteceu? Teve um deles que chamava-se Acã, que ele e os filhos dele não aceitaram essa ordem. O que eles fizeram? Eles pegaram algumas partes lá do tesouro e levaram escondido depois que Israel, Josué e o exército de Israel tomou Jericó, né? Detalhe é o seguinte, que eu ainda já tô pulando. Depois da 7ª volta, eles gritaram, tocaram a trombeta e as muralhas de Jericó caíram. Todas foram ao chão, tudo foi ao chão. A única parte que ficou preservada foi o lugar onde era a casa de Raabe. Josué cumpriu o pacto com Raabe, né? E fizeram tudo conforme Deus havia ordenado. Bom, exceto Acã, que cometeu a cobiça e levou alguns despojos. Depois que eles tinham vencido a batalha de Jericó, o próximo reino que eles tinham que vencer para retomar a terra prometida era o reino de Ai. E Ai tinha um exército muito bem formado também. Só que como eles já tinham ouvido que o povo de Israel, os israelitas, já tinham vencido a batalha, então eles também ficaram, né? Josué mandou, né, enviou novamente 2 espiões para Ai, né, eles foram
viram tudo e voltaram para Josué e falaram que não era para subir todo o povo, que era para levar poucos homens, mais ou menos 2 ou 3 mil homens para atracar Ai, que não havia necessidade de cansar todo o exército. E eles foram para Ai. Chegando lá, eles não tiveram a vitória. Eles não tiveram a vitória. Morreram 36 homens do exército de Israel. E eles tiveram que recuar. Então veja bem que eles vinham de uma história sucessiva de vitórias, né? A saída do Egito, a travessia no deserto, a travessia do Rio Jordão. Então, quando isso aconteceu, Josué não podia acreditar que aquilo tinha acontecido. E ele falou com Deus, né? Ele falou com Javé: Javé, por isso nos livraste, para isso nos livraste do deserto, para que nós morrêssemos na mão dos, não era nem dos cananeus, entendeu aqui, dos amorreus, né? Quando eles voltaram lá para o acampamento, eles rasgaram as suas vestes. Eles rasgaram suas vestes e lançaram o seu rosto por terra diante da arca de Javé. Então eles ficaram em oração, né? Por que tinha acontecido aquilo? Javé, por que fizeste? Por que nos entregaste na mão dos inimigos, né? Pediram perdão, perdoa-me, Senhor. O que eu vou dizer depois que Israel voltou as costas para o inimigo? Ele falava assim, que todo mundo ia saber e que eles iam lá para eliminar o povo, né? O que farás tu pelo teu grande nome? Então Javé conversa com ele, fala assim: olha, levanta-te. Por que permanece com o rosto por terra? Israel pecou e quebrou a aliança que eu tinha feito com eles. Também pegaram dos objetos condenados ao anátema. Chegaram a roubar e, mentindo, colocaram no meio dos objetos que lhes pertenciam. Ou seja, Deus tudo vê, né? Acã e os filhos dele tiraram alguns objetos lá, né? Levaram os despojos que Deus havia amaldiçoado. Então eles fizeram aquilo achando que estavam escondidos, mas não é possível se esconder do Senhor. Deus tudo vê, tudo sabe, Ele está em todo lugar. E ele viu, e ele falou, ó, pecou contra mim. Só que, o que aconteceu? Ele falou que por conta disso eles haviam perdido essa batalha. Por quê? Porque quando Acã levou os objetos que haviam sido amaldiçoados para Israel, ele levou a destruição. Por quê? Por causa da desobediência. Então, eles começaram, né? Eles juntaram todas as tribos e iam fazer uma busca dentro do acampamento para achar, né, esses objetos que haviam sido roubados, né? E aí chamaram lá as 12 tribos e foram de casa em casa, até que chegaram na casa de Acã. Então, Josué falou para Acã: meu filho, dê glória e agradeça a Javé, o Deus de Israel. Conte-me o que foi que você fez, não me esconda nada. Então, quando Josué perguntou isso, Acã se entregou. E ele falou assim, disse que havia pecado contra Javé, o Deus de Israel, que ele pegou os despojos, ele tinha pegado um manto, né? Também tinha pegado 200 moedas de prata, uma barra de ouro. Então, ele pegou bastante coisa. Eu cobicei, eu peguei, eu enterrei no meio da minha tenda, colocando a prata embaixo. Então, eles pegaram tudo que Acã havia pegado, né, dos despojos, e levaram para Josué e os filhos de Israel, que entregaram tudo isso diante de Javé, né? E Josué pegou o Acã, com a prata, a manta, o ouro, seu jumento, tudo que tinha, seus filhos e filhas, e ele subiu para o Vale de Acor. O Vale de Acor também existe. O Vale de Acor foi onde Acã foi morto. Ele, toda a sua família e tudo que existia dele, tinha dado a ordem. Josué falou para ele, né? Por qual motivo você trouxe maldição? Porque ele não levou a maldição só para ele. Ele levou a maldição para todo o povo de Israel no momento que ele desobedeceu a Deus. Tanto que lá na Batalha de Ai haviam morrido 36 guerreiros, né, do exército de Israel. Então Josué falou: por que você trouxe essa maldição?
que hoje, nesses dias, Javé amaldiçoe você. E como eles seguiam a lei era muito rígida, existia a punição para esses casos. E a punição para esse caso era o apedrejamento. Então aqui, ó, todo o povo de Israel o apedrejou, queimou seus corpos, reduzindo as cinzas, e os cobriu com pedras. Então até hoje, lá no Vale do Acor, Vale de Acor, existem essas pedras. Que coisa grandiosa, né? Então até hoje tem lá as pedras no Vale de Acor. Eles foram para a Batalha de Ai, né? Depois que tinham feito tudo isso, que eles viram que tinha acontecido, eles se prepararam e eles invadiram o Ai. Então como que eles invadiram a Ai? Eles, deixa eu ver como eu anotei aqui. Eles fizeram uma emboscada. Então eles foram com uma parte dos homens para a porta da entrada de Ai, né? E eles foram e batalharam e eles fingiram que recuaram. Então no que eles recuaram, eles fizeram com que o exército de Ai saísse dos portões da cidade e viesse em direção a eles para atacar. Nisso que eles foram em direção à parte do exército que estava fugindo, o restante do exército veio por trás e tomou a cidade. Então eles entraram na cidade e arrasaram com tudo, e foi dada a vitória, né, de Ai ao Josué e ao povo de Israel. Tem uma história interessante também, né? Que assim, antes de eles invadirem Ai, Deus havia dado uma ordem para Josué do seguinte, que eles só podiam invadir lá por trás os portões quando fosse dado um sinal, que Josué ia erguer uma lâmina da lança, e quando aquela lâmina brilhasse, era então que o povo, que os homens tinham que tomar a cidade. Então eles entraram, a ordem também era a mesma, era passar tudo no fio da espada, destruir tudo e então, todos os despojos irem para o tesouro lá de Israel. E destruíram a cidade de Ai. Deus havia permitido que eles tirassem apenas o gado e os despojos da cidade. Tudo mais fosse arrasado. Então, até os dias de hoje. E o rei de Ai, que havia fugido, foi capturado e também foi enforcado, pendurado numa árvore, né? E na porta da cidade. E sobre ele ergueram um monte de grandes pedras que existem até hoje. Todos esses lugares existem até hoje. E eu acho isso tão incrível, porque quando você é cristão, você crê na palavra e você crê pela fé, né? Que é a fé que Deus nos dá. Você não vai pela razão, pela lógica. A certeza daquilo que se espera, das coisas que não se veem. Então, aí quando você lê a palavra e você cruza as informações e vê que isso existe nos dias de hoje, até hoje lá, assim, pra mim é surpreendente, é incrível, é maravilhoso, assim, nossa, caramba, tá lá hoje, até hoje tá lá. Enfim, tem muita coisa pra falar de Josué, né? Eu vou falar ainda mais a outra batalha que foi dada, que assim, todas foram surpreendentes, né? O exército de Israel conseguir derrubar as muralhas, para mim, por si só, já é incrível. O que aconteceu em Ai também foi incrível. E a batalha de Gabaon, batalha de Gabaon também, assim, é grandiosa. Por quê? Porque Josué, tudo que ele ia fazer, ele estava sempre falando com Deus, né? Então ele seguia, ele era extremamente obediente às ordens que Javé dava para ele. E aí o que aconteceu? Vamos ver aqui. Ele juntou, né, alguns reis, Adonizedeque, que era o rei de Jerusalém, juntou alguns reis e eles foram batalhar lá em Gabaon. Por quê? Porque eles tinham feito aliança com o povo de Israel. Ele falou assim, olha, eles bandearam lá pro lado dos israelitas, vamos lá e vamos passar todo mundo no fio da espada. E eles foram lá para para Gabaon e a atacaram. Então, diante disso, né, os homens lá de Gabaon mandaram dizer a Josué, lá no acampamento de Gilgal, pediram ajuda, para que eles fossem salvos, né, que eles estavam sendo atacados pelo rei dos amorreus, né. Então, Josué saiu de Gilgal com os guerreiros e foi lá socorrer os homens de Gabaon.
E Javé sempre falando com ele, ó, não tenha medo deles, porque eu os entregarei em suas mãos. Nenhum homem deles poderá resistir diante de você. Josué os atacou repentinamente, depois de marchar durante toda a noite, tendo partido de Gilgal. Então, o Senhor deu a vitória para Josué, né? E ele falou, olha, eu vou te dar a vitória. E volta a questão da obediência, porque Josué, se não tivesse obedecido plenamente, não tivesse acreditado plenamente na palavra de Deus, que ele falava com Deus, ele falava com Javé diretamente, ele ouvia a voz de Javé, então ele tinha plena confiança. Deus falou com ele, ó, vai que eu vou te dar a vitória. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que obedecer. E era o que ele fazia e eles eram vitoriosos, né? Só não foram vitoriosos quando Acã roubou os despojos lá que eu falei. Então, o que aconteceu? Isso aqui é uma das partes mais incríveis das batalhas lá que Josué enfrentou pra mim, assim. Por quê? Porque tem o registro do momento em que Josué ordenou que o sol e a lua parassem, que é uma coisa incrível, porque lá onde eles iam lutar com o exército, né, o exército lá de lá do Adonisedeque, Javé espalhou os inimigos diante de Israel, né, e impôs a eles foram derrotados. Então eles fugiram, né, foram perseguidos no caminho da subida de Bet-Horon. E aconteceu que durante a fuga diante de Israel, na descida de Bet-Horon, Javé lançou sobre eles grandes pedras vindas do céu, até Azeca. Então caíram granizos do céu, o Senhor mandou granizos do céu para ajudar, para que o exército, o povo de Israel vencesse aquela batalha. Olha que coisa linda. E aí que a maioria foram mortos pela espada dos filhos de Israel também. Então, assim falou Josué a Javé no dia em que Javé entregou os amorreus aos filhos de Israel. Sol, pare sobre Gabaon, e você, lua, sobre o vale de Ailon. Então, olha a confiança que Josué tinha em Deus. A fé que ele tinha, ele virou para Sol e ele virou para lua, ele falou assim, ó, para agora, e pá, parou. Inclusive, ano passado teve um evento aí astronômico, que o Sol e a Lua se sobreporam, né, que formou um anel de fogo, parecia um olho, né? Quem não viu, procura aí na internet. Dizem que esse foi o primeiro relato que aconteceu, foi esse aqui de Josué, em que o Sol e a Lua pararam. Olha que maravilhoso, cara. A confiança, né, que Josué tinha para ele olhar para o sol e para a lua e falar assim, eu ordeno que você pare até que nós vençamos, né? E eu acho lindo isso, assim, acho lindo realmente. Cadê? Sumiu aqui. Mandou. E o sol parou e a lua ficou imóvel, até o povo vingar-se de seus inimigos. Não é isso que está escrito no livro dos justos? O sol permaneceu imóvel no meio do céu e não se apressou em se pôr, até se completar um dia. Olha que loucura, maravilhoso. E não houve um dia como este, nem antes e nem depois, quando Javé ouviu a voz de um homem, porque Javé combateu por Israel. E Josué e todo Israel com ele voltou ao acampamento de Gilgal. Então eles foram vitoriosos também, né, nessa batalha. Os 5 reis que haviam feito aliança com Adonisedeque, eles tinham fugido, né, tinham se escondido numa caverna, mas eles também foram encontrados, né, e eles foram mortos posteriormente. Esquecia-se algumas outras batalhas, né, que se for falar é muita coisa, cara, mas é o seguinte, é muito maravilhoso. O que nos mostra que depois de eles vencerem todas as batalhas, o Senhor ordenou a Josué que dividisse a terra prometida, né, Canaã, entre os filhos de Israel, entre as 12 tribos, e assim foi feito. E logo em seguida, depois vem a morte de Josué, e aí já inicia uma outra parte da história que é incrível, gente. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, na verdade, é tanta coisa que a gente tem pra falar, assim, que, nossa,
Cada versículo é riquíssimo, é riquíssimo. Nem que eu quisesse, não dá para falar. Tudo que o livro de Josué tem para nos ensinar. Eu acho que só essas lições aí a respeito da travessia do Jordão, da batalha vencida, né, em Jericó, derrubada das muralhas de Jericó, também da batalha lá em Ai, dessa batalha lá em Bet-Horon, que Josué parou o sol e a lua. Cara, só isso daí, ele ensina tanta coisa pra gente. Eu fiquei assim estatelada, porque nossa, Josué era muito obediente. E eu não conhecia, eu realmente falo pra vocês, eu não conhecia, nunca tinha lido o livro de Josué. Eu já tinha lido alguns livros do Antigo Testamento, já tinha lido Gênesis, já tinha lido Êxodo, Deuteronômio. E aí eu parei, fui pra Samuel, né? 1 Samuel, 2 Samuel, e aí já fui dali em diante e já fui pro Novo Testamento. Mas, como eu falei, recentemente eu senti uma vontade muito grande de conhecer a história dos profetas. E eu acho que esse vídeo ficou imenso. Eu espero que alguém tenha assistido até o final. Mas basicamente, Josué, em resumo, eu anotei os tópicos aqui do que Josué nos ensina. Com tudo isso aí que eu falei. Vamos ver. Na luta, o Senhor vem com as providências. Os caminhos do Senhor são sempre perfeitos. Então, não é porque acontece alguma desventura ali que tudo está perdido, né? Que quem tem o domínio das nossas vidas é Deus. Deus tem o domínio de todas as coisas. Então, os caminhos deles vão ser sempre perfeitos, né? E a obediência, ela é agradável ao Pai e é a certeza da vitória. Ou seja, Deus fala isso muito, muito, muito claramente em várias partes da Bíblia. Me obedeçam, tenham temor ao Senhor e vocês serão bem-sucedidos, né? Você vai trilhar um caminho que você vai fugir do mal, né? A verdade é essa. Ele é o Rei dos Reis. Naquela época, eu falei de 3 reinados aí, né? O rei dos cananeus, o rei de Ai e o rei de Jerusalém, que eram os reis mais fortes ali de Canaã, né? Então, Deus vem, Javé vem e demonstra através de tudo isso que aconteceu que ele é o Rei dos Reis. Ele é o rei acima de todo e qualquer rei humano. Ele tem o controle de todas as coisas, porque ele é o próprio Criador. Então, essa é uma lição que fica pra gente, né? Não há muralhas que o Senhor não possa derrubar. É como eu falei, diante do impossível, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Alguns podiam olhar para o Rio Jordão e achar que eles não iam conseguir atravessar, né? Mas Deus deu a vitória para eles. Deus abriu o Rio Jordão e eles passaram com os pés secos. E várias outras coisas aqui que eu contei que estava completamente ligada ali, que não há impossibilidade para Deus. Deus é Deus e é inexplicável. Então ele dá a vitória ao seu povo, o único digno de honra, louvor e majestade para todo sempre, né? É o Deus de Israel. Olha que lindo. É justiça, ele é justiça. Diante dos inimigos, o Senhor usa os fracos para confundir os fortes. Então, diante daqueles exércitos, daqueles reis poderosos, ele demonstrou que a confiança, né, de que estava com Deus, a obediência de Josué e do exército de Israel, deu a vitória em situações que eram improváveis, né? Que as pessoas pensavam que seria impossível, mas nada é impossível para Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, então ele comanda todos os exércitos que existem. Ele é grandioso. Assim, para mim, que marcou, né, nessa história de Josué, caiu fogo do céu, né, caia fogo do céu, caiu fogo do céu para matar os homens lá no monte do Bet-Horon, né? Deus mandou fogo do céu. O tempo parou, o sol parou, a lua parou. Então, grandes coisas acontecem quando nós temos fé e obedecemos a Deus. Ele cumpre com as suas promessas e ele dá ao seu povo a vitória. Olha que maravilhoso. Então, o Senhor
cumpre as suas promessas. Todas as promessas que ele fez a Josué, da sua palavra, que ele deu a Josué, todas foram cumpridas. E Josué obedeceu todas as ordens do Senhor. E ele viveu, né? Diz que ele viveu acho que até 100 anos. E ele morreu lá, já na terra prometida, né? Deixa eu ver aqui. O que diz aqui? Morte de Josué. Depois desses acontecimentos, Josué, filho de Nun, servo de Javé, morreu com a idade de 110 anos e foi sepultado no território de sua herança, em Tanassare, que está localizado na montanha de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu a Javé durante todos os dias de Josué e durante todos os dias dos anciãos que sobreviveram depois de Josué, que tinham conhecido todas as obras que Javé havia feito para Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, foram sepultados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Emã. E essa é a história de Josué. Eu acho que eu falei demais. Então, uma coisinha aqui para finalizar aqui, ó. O que a gente aprende com Josué? Josué, ele aprendeu a esperar no Senhor. Então, ele sabia que havia um tempo certo em que Javé, Deus, ia providenciar a situação ideal para que ele pudesse avançar com os planos que Deus tinha para ele, para todo o povo de Israel. Então, ele nos ensina a confiança no Senhor, né? Ele era um adorador fiel também. Ele falava muito com Deus, ele tinha temor ao Senhor, né? Ele tinha respeito. Então tem outras partes do livro de Josué que fala a respeito da distribuição das terras entre as tribos, fala do retorno das tribos e a solidificação da aliança entre as 12 tribos e da assembleia em Siquém. Ainda tem mais esses assuntos para explorar no livro de Josué, mas basicamente foi assim o que eu senti vontade de compartilhar com vocês. Foram essas batalhas que foram vencidas pelo povo de Deus, né? Com a graça de Deus, com as bênçãos do Senhor, com a obediência ao Senhor. E assim é até os dias de hoje, né? Nós passamos por muitas batalhas na nossa vida. É pra cá que tem que olhar. A gente passa por muitas batalhas que às vezes você considera que é impossível, mas para Deus não é impossível. Pensa só que o exército de Israel derrubou as muralhas de Jericó, caminhando em volta, obedecendo. O Senhor nos deixa os preceitos para que nós possamos obedecer. É assim como ele deu ordem a Josué e ao exército. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar a obediência. É fácil? Não é fácil. Quando você não quer fazer alguma coisa, aí é que você acaba fazendo. Mas a vida do cristão é essa. A vida do cristão é pegar a sua cruz e todo dia buscar a Jesus. Todo dia buscar a Jesus. Todo dia buscar melhorar. Porque se você não fizer isso, você tá morto, cara. Literalmente, né? Morto espiritualmente. E acho que a grande questão que envolve aí é que nós precisamos conhecer, saber da existência da segunda morte, né? Da morte eterna, que é o que nós devemos temer.